Bom dia, caríssimo irmão, caríssima irmã. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e sua família. Estamos nessa manhã de terça-feira, depois de termos celebrado o Natal do Senhor, mas nós somos chamados a continuar cultivando essa presença de Deus na nossa vida, que a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar e agir possa, sim, ser a manifestação viva e clara da presença de Deus na vida de cada um de nós. Por isso, nós somos chamados a continuar a rezar e a meditar a palavra de Deus, para que assim possamos viver cada vez mais esse ser filho de Deus, essa filiação divina. Então vamos dar sequência ao nosso programa. Mais uma vez, nós vamos meditar a vida de um santo, que nós possamos então mergulhar nessa vida, para que assim possamos conseguir encontrar meios para viver cada vez mais na graça do nosso Deus. E hoje nós vamos meditar a vida de Santo Estevão, o primeiro santo mártir na vida da Igreja. Então ouçamos com muita atenção esta vida desse santo. Santo Estevão, primeiro mártir de toda a história católica. Estevão foi um dos 7 primeiros diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. Ele foi o primeiro mártir de toda a história católica. Eis a descrição tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão, porém, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se então alguns da sinagoga, chamados dos libertos e dos cirenenses, e dos alexandrinos e dos da Cecília, e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. E não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então alguns homens que disseram: ouvimo-lo proferir palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. E amotinaram o povo, e os anciãos e escribas, e apoderaram-se dele e conduziram-no ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas contra ele. E todos os que estavam sentados no sinédrio, tendo fixado os olhares sobre ele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão evoca a história do povo de Israel, terminando com esta veemente apóstrofe. Homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, resististes sempre ao Espírito Santo, vós sois como os vossos pais. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais e mataram os que prediziam a vinda do justo, que vós agora traístes e assassinastes? Vós que recebestes a lei promulgada pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Ao ouvirem estas palavras, exasperaram-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. E levantando um grande clamor, fecharam os olhos e em conjunto lançaram contra ele e lançaram-no fora da cidade e apedrejaram-no. E as testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava a Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, tendo posto os joelhos em terra, gritou em voz alta: Senhor, não lhes contes este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Santo Estevão, rogai por nós. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, depois de ter ouvido um pouco do testemunho da vida de Santo Estevão, vamos agora também contemplar um pouco mais a vida desse santo. Ele se tornou um mártir. O que é um mártir? Mártir é aquela pessoa que morre, que entrega a sua vida em nome de Cristo. Então não é qualquer tipo de morte, mas aquele que morre testemunhando a fé na igreja e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso então que fez Santo Estevão. Ele preferiu entregar a sua vida como um dom para jamais negar a Deus. E também nós, caríssimos irmãos e irmãs, também somos chamados a ter a mesma atitude de Santo Estevão na nossa vida. Muitas das vezes nós dizemos que somos cristãos, que temos fé, mas na hora que vem a dificuldade,
Na hora que muitas das vezes vem a perseguição na nossa vida, nós então diminuímos a nossa caminhada na fé, deixamos então de acreditar no projeto salvador do nosso Deus. Por isso, nós somos chamados a meditar e a desejar que a vida dos santos também nos ajude a testemunhar cada vez mais esse jeito de viver o Evangelho vivo na nossa vida. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos ouvir a contemplação do Evangelho, que é a palavra de Deus, que é fonte de alimento espiritual na vida de cada um de nós. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que há de falar através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é essa luz de Deus que veio, então, orientar os passos de cada um de nós. Jesus, no Evangelho de hoje, está ensinando aos seus discípulos que eles serão perseguidos por causa do seu nome. Por quê? Porque Jesus está partilhando com eles um pouco da própria luz que ele tem com os seus discípulos. E a luz de Jesus, com certeza, vem ser uma contradição para muitas atitudes nesse mundo. Aquilo que é errado, então, a luz de Cristo vem denunciar. Infelizmente, muitas das vezes, muitas pessoas, aqueles que estão nas trevas, ao perceberem que estão errados, que a luz está ali se aproximando para lhes conduzir ao caminho certo, eles não desejam isso para as suas vidas, mas desejam, então, terminar com a vida daquele que, de fato, está, assim, querendo tirá-los das trevas. Por isso que Jesus fala bem forte aos seus discípulos: eles vos odiarão, vos matarão, mas mesmo assim, quando vocês forem perseguidos, não fiqueis tímidos, não fiqueis assim com medo. Deixai então que o Espírito Santo fale através de cada um de vocês. Por isso, meu irmão, minha irmã, também essa palavra se atualiza na vida de cada um de nós. Nós que muitas das vezes passamos por muitas dificuldades, quando nós estamos vivendo, querendo colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, muitas das vezes nós ouvimos muitas coisas que nos chateiam. E muitas vezes a gente pensa assim: não, quem deveria estar falando isso deve ser uma pessoa fora de casa, um inimigo, uma pessoa estranha, mas muitas das vezes são os próprios que estão ao nosso lado. É o esposo, é a esposa, é o filho, como Jesus falou aqui no Evangelho de hoje, citando essas situações familiares, essas divisões. Por quê? Porque aquele que está na luz, com certeza, incomoda quem está nas trevas. E muitas das vezes, os primeiros a jogar pedra, os primeiros a não demonstrar compreensão, são aqueles que estão próximos de nós. Mas nós não podemos deixar-nos abalar, como nos fala do Salmo 91. Pode cair 1000 à tua direita, podem cair 10.000 à tua esquerda, mas você precisa permanecer de pé. Então, com certeza, caríssimo irmão, caríssima irmã, que você, abrindo o seu coração e desejando receber a graça de Deus, você é chamado a ser luz onde quer que você esteja. Então, que o Espírito Santo, a graça de Deus, esteja te iluminando, dando essa sabedoria para que você seja luz no mundo, seja luz também na vida da sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos mais uma vez rezar esta oração de consagração a Santa Rita, assim como ela teve a coragem de rezar pela conversão do seu marido, teve coragem também de entregar até os seus próprios filhos para Deus, para que eles não vingassem a morte do seu esposo, do seu marido, dos pais deles, que também nós sejamos corajosos para também viver intensamente o Evangelho de Deus na nossa vida. Por isso, com muita fé, vamos rezar essa nossa oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Aviso da comunidade, hoje 10:07, ou seja, às 18h50, teremos o terço com as mulheres. Todas as mulheres de Santa Rita e Alto-Araguaia e região estão convidadas, então, a rezar o terço. Às 19h30, teremos a Santa Missa, a Eucaristia, na Igreja Matriz de Santa Rita. E logo após a celebração eucarística, nós teremos, então, o terço com os homens. Convidamos todos os homens para que possam também rezar o terço, rezar por vocês e também por todas as suas famílias. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais um programa Diário Espiritual e queremos então conceder a cada um de vocês a bênção que provém do próprio Deus, para que vocês se sintam animados nesse dia e também por toda a vida de cada um de vocês. Que você coloque nesse momento a sua intenção, o seu projeto. Se você tem alguma pessoa que você quer rezar, que essa bênção de Deus chegue até ela, pense nessa pessoa agora. Se você está doente, meu irmão, minha irmã, coloque-se na presença de Deus para receber a bênção. Se você lembra de alguém que está necessitando de oração, também coloque agora nesse nosso momento de bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Cristo, tenham uma boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.